Olá, eu sou Newton Gonçalves dos Reis, sou diretor técnico executivo da NTC Logística e estou aqui para apresentar a vocês os excelentes artigos contidos no Anuário NTC 2017-2018, que será lançado no final de outubro, durante a abertura da Feira Nacional de Transportes. Esse impacto se reflete especialmente sobre o operador de transportes e sobre os operadores de rodovias e as concessionárias. Para o operador de transportes, nós temos três itens fundamentais: impacto sobre segurança, impacto sobre os custos e impacto sobre os fretes. Sobre a segurança, é óbvio que o excesso de peso vai afetar a dirigibilidade do caminhão, a sua estabilidade e a sua velocidade, ou seja, vai acabar criando problemas de segurança de trânsito e, consequentemente, provocando acidentes. Para o governo, é importante lembrar que o excesso de peso tem impacto sobre as pontes e os pavimentos. Sobre os pavimentos, o que pode ocorrer é que veículos muito curtos e muito pesados podem gerar concentração de cargas sobre as pontes, aumentando o seu desgaste por repetição e, ao mesmo tempo, reduzindo a sua vida útil. Em relação ao pavimento, o que provoca excesso o que provoca desgaste do pavimento é o peso sobre os eixos. Então, o excesso de peso por eixo, ele varia de acordo com a quarta potência desse excesso. Ou seja, não é uma variação linear em que 10% de excesso provoca dano de 10%, mas uma variação exponencial, onde um excesso de 10% pode provocar dano de até 50%. Ou seja, uma redução aí, de 40% da vida útil do pavimento. Tudo isso você vai encontrar neste artigo, impacto do excesso de peso sobre pontes e pavimentos. O primeiro artigo trata do impacto do peso dos veículos sobre pontes e pavimentos. Este impacto ele é exercido especialmente sobre dois agentes de trânsito. Primeiro são os próprios transportadores ou frotistas e segundo são as concessionárias e o governo. Para os operadores de transporte, há três tipos de impactos possíveis: impactos sobre a segurança, impacto sobre os custos e impacto sobre o frete. Sobre a segurança, é conveniente lembrar que o excesso de peso provoca redução da velocidade nos aclives, dificuldade de frenagem nos declives e gera instabilidade do veículo. E com isso, podendo provocar acidentes de graves consequências. Em relação aos custos, convém lembrar que o excesso de peso aumenta o custo de manutenção, o consumo de combustível e o consumo de pneus. Em relação aos fretes, o excesso de peso causa um excesso de oferta, gerando o aviltamento do frete. Para o operador rodoviário, seja ele do governo ou seja ele concessionário, o impacto se exerce tanto sobre as pontes quanto sobre os pavimentos. Sobre as pontes, o que causa problemas na vida útil das obras de artes especiais é especialmente a concentração de grandes cargas em veículos muito curtos e muito pesados. É o caso específico do rodotrem de 19,80 e de 19,80 metros e de 74 toneladas, que, concentrando cargas sobre as pontes, se torna incompatível com a maioria das pontes mais antigas construídas no Brasil. Em relação ao pavimento, convém lembrar que o que causa excesso, que causa dano ao pavimento é o excesso de peso. Esse excesso de peso, ele causa danos que variam com a quarta potência do excesso. Ou seja, um aumento de 10% não vai aumentar
o dano em apenas 10%, mas em 50%. Tudo isso você vai encontrar neste artigo, que é sobre o impacto de peso dos veículos sobre as pontes e pavimentos. O segundo artigo é um estudo muito importante para os controladores das empresas de transportes. Ele tem um título muito sugestivo, que é o porquê dos prejuízos. Geralmente, quando se obtém um resultado negativo no balanço, ou seja, um prejuízo, isso pode ser associado a uma catástrofe, né? Um acidente de avião, por exemplo. Então, quando acontece o acidente de avião, isso não se deve apenas a uma única causa, mas um conjunto de erros que vão se acumulando ao longo do tempo. Esses erros, essas causas têm que ser buscadas dentro da empresa. E, infelizmente, a contabilidade não é um instrumento muito eficaz para buscar essas causas, porque ela não entra no mérito da produtividade da empresa, ela não entra no mérito da causa, né, dos prejuízos. Essas causas são as mais variadas, podem ser operacionais, podem ser econômicas, podem ser mercadológicas ou podem ser até relativas ao departamento de pessoal. As causas mercadológicas mais importantes são, por exemplo, você está abrindo um novo mercado, ou então perdeu clientes, ou está dando descontos exagerados, o que nessa crise dos últimos 3 anos tornou-se uma política muito comum. As causas operacionais envolvem picos de volume, veículos parados, aumento exagerado dos insumos do transporte, etc. Já as causas econômicas, né, o que está muito frequente atualmente, né, é uma recessão que realmente pode levar a uma redução de frete. Sem falar em questão de pessoal, né? De departamento de pessoal. Se o pessoal está superdimensionado, se há ociosidade de pessoal e assim por diante. Então, para achar essas razões, seria importante que a empresa estivesse bem equipada do ponto de vista de softwares integrados a um ERP, né? A um Enterprise Resource Planning, planejamento empresarial de recursos, por exemplo, softwares relacionados a controle de pneus, gestão contábil, monitoramento de frotas, etc. Com tudo isso, certamente, a empresa chegará a determinar com mais facilidade as razões pelas quais ela estará perdendo dinheiro e poderá replanejar seus negócios de modo a voltar ao azul. O terceiro artigo trata do processo de tomada de decisões. Antigamente era comum a empresa ter muitas pastas, muitos arquivos, muitas fichas de controle. Então, por exemplo, manutenção, controle de pneus, né? Se fazia uma série de fichas, né? Muito trabalhosas, muito difíceis de preencher, e no fim o resultado é que a empresa acabava desistindo de implementar esses controles. Com o aparecimento dos computadores, né? Hoje esses controles se tornaram muito mais fáceis, né? Nós temos uma massa de informação muito maior, estamos na era do Big Data. E o importante é que o administrador do transporte, ele planeje índices específicos para cada atividade da empresa e com base nesses índices ele terá condições muito mais favoráveis para planejar e controlar o seu negócio. O quarto artigo é sobre o operador logístico diante do TRC, ou o contrário, o TRC diante do operador logístico. Na década de 90, quando começaram a surgir os primeiros centros de distribuição logística, em que as indústrias começaram a descentralizar os seus estoques, de modo a mantê-los mais perto do consumidor, surgiu
Paralelamente, a figura do operador logístico, aquele que vai integrar a logística da empresa e vai realizar todas as suas tarefas, sejam de transporte, sejam de armazenagem, seja de controle de estoques e processamento de pedidos. Surgiu então o temor de que o transportador acabasse se tornando um carreteiro do operador logístico. E muitas empresas de transporte estudaram seriamente a possibilidade de se transformar em operador logístico. Muitas delas não fizeram nada disso, elas apenas acrescentaram logística ao nome da empresa, mas não mexeram na sua estrutura operacional. O fato é que, passados quase 30 anos, né, dessa história, hoje se constata que o bicho não era tão feio quanto se pintava. Ou seja, né, a maioria das empresas de transportes continuam operando com seus clientes pequenos ou médios e mesmo grandes, né, e poucas foram as empresas que se transformaram em operador logístico. Enfim, né, o transportador continua sendo imprescindível e não precisa ter medo do bicho-papão do operador logístico. O quinto artigo que eu recomendo para vocês dentro do anuário trata do resultado contábil. Quando você faz o balanço de uma indústria, normalmente essa indústria tem peças em processamento, ela tem estoque, ela tem produtos em estoque, e tudo isso deve ser contabilizado dentro do balanço, né? Não só a variação de estoque, mas também a valoração daquele material que está em processamento. No caso do transporte não há estoque, né? Transporte que você não fez hoje, você não tem como fazer amanhã. Então, mas mesmo assim é importante, né, que o transportador compute isso em seu balanço, ou seja, que ele faça um lançamento diferido entre os custos incorridos, né, e as receitas a receber daqueles processos que no fim do mês ainda não foram terminados. O sexto artigo trata dos custos operacionais na distribuição e na coleta e entrega, ou seja, naquela área onde o cálculo de custo é mais complexo, que é o da carga fracionada. Ele trata especificamente do ciclo do veículo, né, que absorve mais ou menos 50% dos custos, os custos administrativos e de filiais e os custos do terminal de carga. Tudo isso é feito numa sequência em que o veículo é a base sobre a qual se constrói, né, o custo operacional. E no final das contas, você vai ter toda uma rede de cálculo complexa, que o ideal é que isso seja feito utilizando-se um software apropriado.